Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Dragon Ball Super Super Hero, filme dirigido por Tetsuro Kodama. Já mencionei algumas vezes aqui no canal que eu adoro Dragon Ball, marcou minha infância, acompanho até hoje, gosto muito do universo Dragon Ball, também, claro, estou acompanhando as publicações de Dragon Ball Super. Muitas vezes eu até questiono alguns arcos, mas eu entendo que o contexto é diferente, a história também tem uma base diferente e que não vai chegar, na minha opinião, perto de Dragon Ball Z, que é imbatível. Pensando em Dragon Ball Super Super Hero, existiam riscos diferentes, primeiro quanto à animação e também quanto à seleção dos personagens principais e desenvolvimento da história. Um bom ponto para comparação, na realidade, seria com Dragon Ball Super Broly, de 2018, que eu gosto. Mas aí, né, se você vai fazer essa comparação, Super Hero tá abaixo. Tá abaixo quanto à questão de design, de animação, até mesmo por comparar 2D e 3D, mas especialmente pelo desenvolvimento da trama. É bacana ter essa experiência de Dragon Ball no cinema mais uma vez? Sem dúvida alguma, porque provavelmente no cinema você vai encontrar essa comunidade de pessoas que gostam de Dragon Ball, pessoas que estão interessadas também em Dragon Ball. Agora, eu não posso esconder que eu fiquei decepcionado. Eu não posso querer colocar a questão da nostalgia descartando basicamente toda a construção que é proposta nesse filme. Do mesmo modo, eu não posso esconder que durante alguns momentos de Super Hero, eu fiquei com um sorriso no rosto naturalmente. Por quê? Porque existiam referências justamente para Dragon Ball Z, quanto à estrutura, alinhamento, poderes, etc. Tem uma questão pessoal que é o traço de humor utilizado, que eu já não sou fã, da forma como é aplicado para Super Hero, mas eu entendo que até pode ser, quem sabe, a porta de entrada para novos fãs. Essa é uma justificativa recorrente que é sempre usada no mundo da animação, sempre usada no cinema. Mas são opiniões diferentes e eu até tô curioso para ouvir nos comentários as opiniões de vocês sobre Super Hero. Notei também uma preocupação quanto à acessibilidade do filme, porque já temos muita coisa do universo Dragon Ball, Super Hero também, publicações, a série, então ele pode se tornar proibitivo. Para quem não ouviu falar dos personagens ou faz tempo que deixou de acompanhar Dragon Ball e o que está acontecendo, existe essa questão da acessibilidade a partir de um problema, da definição de quem é o antagonista, quais são os objetivos por trás, e aí, claro, um plano que ele acaba sendo desenrolado. Para Dragon Ball, pessoal, no entanto, poderia ser melhor. A Red Ribbon está de volta. Após Magenta manipular o Dr. Head e criar dois androides conhecidos como Gama 1 e Gama 2, um plano de vingança é estabelecido e cabe a Piccolo e Gohan defender a Terra, enquanto Goku, Vegeta e Broly estão fora treinando. Primeiro ponto que eu gostei muito, que é o de dar mais visibilidade para o Piccolo. Finalmente! Finalmente, então, o Piccolo tem mais espaço, tem tempo de tela e ele se torna o protagonista, junto do Gohan também, de uma nova participação, um novo pensamento quanto à participação do Gohan em um filme de Dragon Ball. Claro que para o protagonismo de Piccolo e Gohan se tornar mais natural na narrativa, nós temos uma questão que ela é chave: cadê o Vegeta e cadê o Goku? Em diferentes momentos você pode colocar essa questão para consideração e pensar o seguinte: ok, se eles estivessem participando, qual seria o rumo dessa história? Mas enfim, existe a justificativa do treino, isso acaba sendo pontuado em diferentes momentos, porque eles são, claro, alvos de interesse historicamente de Dragon Ball, e a partir disso, então, nós temos o desenvolvimento da história com personagens que seriam secundários, que não teriam tanta visibilidade e que agora tomam decisões importantes. E pessoal, uma coisa que vai gerar controvérsia é o uso de 3D em Dragon Ball Super Super Hero. Vi comentários falando de pessoas que dizem que o 3D compromete, que estraga completamente a experiência. Eu não vou pegar para esse lado, porque eu acredito que o 3D, por alguns momentos, é bem trabalhado quanto a combates, ao dinamismo que dá também, com a questão das explosões, dos efeitos e tal. A modelagem é boa, sabe? Mas aí eu tenho que comparar com o 2D de Dragon Ball Super Broly, que é magnífico, que é super bem trabalhado, que realmente chama atenção e se torna um ponto de destaque. Então parece que o 3D aqui é uma solução barata, sem a mesma profundidade. Então são dois grandes riscos de dar protagonismo para personagens antissecundários e de promover uma mudança gráfica que precisa sim do que eu vou chamar de curva de aceitação. O 3D, repito, não é ruim, não é uma catástrofe, como muitos fãs vinham falando, sabe, na época do anúncio, mas parece que sempre falta alguma coisa, que falta um encaixe também com a essência de Dragon Ball. Para continuar com o comentário, eu preciso entrar em possíveis spoilers, vou deixar a marcação na timestamp,
E eu preciso fazer isso para argumentar mais sobre os meus problemas com Dragon Ball Super Super Hero, porque eu tinha uma boa expectativa, eu sei que é um contexto e um cenário diferente, mas tem coisas que realmente eu não gostei. Se vocês me permitem uma comparação, eu diria que Dragon Ball Super Super Hero seria aquele prato de comida que você acha que vai ser delicioso e que não tem gosto algum. E aí se você vai reclamar, alguém vai dizer para você, coloca mais sal aí. E o sal nesse filme seria o fanservice. E existe, olha, muito fanservice aqui, seja para o novo fã, seja para aquele fã das antigas. E tem decisões quanto ao desenvolvimento da própria trama que tornam a história mais acessível, também pensando em quem está por fora do universo Dragon Ball, eu acredito. Mas deixa eu trazer como exemplo o que envolve o Piccolo. Então, que é um personagem carismático, querido, que faltava esse maior reconhecimento. Com essa posição de destaque dele vem mais responsabilidades e isso acaba sendo muitas vezes resumido com poucos diálogos, junto do fanservice, talvez com um tributo, talvez com a reencenação de algo que te desperta uma memória afetiva. Isso é colocado como se fosse já excelente, como se já não precisasse mais de complemento algum. Além disso, sempre tem uma pausa para fazer graça com um diálogo, com uma ação. Também não me envolveu. Essa questão do humor, como é trabalhado aqui de uma maneira mais light também, quem sabe pensando nessa nova geração de fãs, e não é só para Dragon Ball, isso pode ser aplicado para qualquer nova animação, para qualquer nova versão, seja no Japão ou nos Estados Unidos. Então, vou pegar o caso do Gotenks, a forma como ele interage na história de Dragon Ball Super Super Hero. Você pode lembrar do Gotenks do passado. Eles tentam às vezes emular a mesma coisa e parece que não dá certo. O principal problema para mim é que apesar desse filme seguir a base do que você espera de um longa-metragem de Dragon Ball, sempre com um grande combate, sempre com algo em risco, existem tantos subplots. Eles querem dar tanta atenção também para personagens secundários, às vezes para te despertar essa memória nostálgica, que fica faltando algo, que parece que a própria resolução acaba perdendo força e impacto. Eu demorei para sentir, por exemplo, a sensação de risco. Qual é o risco envolvido aqui? Então, de forma recorrente, eles direcionam a atenção para o carisma de um personagem, isso já tá ótimo. Vou citar o caso da Pan, sabe? A única coisa que eu gostei mesmo, que eu acho que está completo, é o arco que envolve o retorno da Red Ribbon. Então você tem uma justificativa, um porquê, a forma como existe uma mentira sendo contada, que ela se torna verdade para a criação dos androides. Depois o filme precisa lidar com a posição de protagonismo do Piccolo e do Gohan, que eu não tô criticando porque é uma decisão bacana, mas que precisava de um desenvolvimento melhor. Precisava de mais risco envolvido também, porque você sempre vai pensar, como eu disse, cadê o Goku, cadê o Vegeta, o Broly, como é que eles lidariam com essa questão? Além disso, eu tenho que falar do Cell Max. Poxa, desculpa. O Cell Max ele tá muito mais para uma skin de um game de Dragon Ball na época do Natal. E aí todas as justificativas usadas para o Cell Max, na minha opinião, são conveniências do roteiro. Que a ativação foi precoce, que na forma final ele poderia derrotar o Broly. Não tem, sabe? Parece que o filme ele coloca uma linha, uma barreira para não avançar com consequências, porque ele estava lidando com personagens secundários, e isso se torna um problema para Dragon Ball Super Super Hero. Eu queria ter curtido bem mais, pessoal. Tem cenas de batalhas bacanas, envolventes, que te despertam a atenção, nostalgia, fanservice? Sem dúvida, você vai encontrar tudo isso aqui. Agora, para uma nova história, quando comparado com o Dragon Ball Super Broly, tá um passo atrás em todos os quesitos. Para Dragon Ball Super Super Hero, nota 6. Tô bem curioso para ler os comentários de vocês, pessoal, daquela pessoa que gosta de Dragon Ball, que tá acompanhando Dragon Ball Super, e daquela pessoa talvez que quer voltar pro universo Dragon Ball com esse filme. Creio que as percepções podem ser bem diferentes. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!